Vamos lá então, pessoal, para a nossa segunda aula aqui, segunda parte das aulas 27 e 28 do seu Hexa 4. A gente viu aqui o ciclo menstrual, né, no vídeo anterior, e agora a gente vai considerar a fecundação. Desenhei aqui um pouco maior para a gente conseguir ver. Então imagina que tenha havido uma relação sexual e agora o ovócito tenha sido fecundado. Se ele foi fecundado, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai começar a sofrer, vai formar o zigoto e vai sofrer segmentação ou clivagem. 2 células, 4 células, 8 células, mórula, né? Até que a blástula chegue aqui, ó, né? Fase de blástula chegue aqui no útero. Lá no útero, a fase de blástula vai produzir aqui, ó, a placenta, né, que vai se enfiar ali parece um polvinho, né? Vai se enfiar aqui no endométrio, tá? Então, essa daqui, ó, é a placenta. Lembra que a placenta, ela é responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o feto que vai se formar aqui, né? Então, isso aqui vai crescer, formar a bolsa amniótica, o embriãozinho vai crescer lá dentro, preso no cordão umbilical e tal, né? Mas, o que acontece? Então, lembra que a gente tinha falado que se não havia fecundação, depois de 14 dias a progesterona estaria em alta no corpo da mulher, provocaria um feedback negativo na hipófise, diminuindo LH, diminuindo progesterona. Aí o útero contrai e descama o endométrio. Só que agora, ó, vamos mudar a figura aqui, ó. Vamos imaginar que agora tenha a fecundação. Então, eu vou fazer em azulzinho igual eu fiz lá, tá? Ó, então, imagina que o nosso ovócito azulzinho vai chegar aqui, o embriãozinho, a placentinha aqui, ó, bonitinho, né? O que a placenta faz, pessoal? A placenta aqui tem que avisar que existe um embrião dentro do útero para não diminuir progesterona, porque o útero não pode contrair agora, porque o embrião vai embora, junto com o endométrio. Então, a placenta ela vai liberar um hormônio, aqui, ó, um hormônio que vai agir lá no corpo lúteo, chamada gonadotrofina. Lembra que uma trofina, gonadotrofina coriônica. Então lembre que uma coriônica, ó. Lembra que uma trofina é estimulante da gônada, ou seja, do ovário. Coriônica porque lembra dos 4 anexos embrionários, o âmnio, alantoide, o saco vitelino e o córeo. O córeo é que forma a placenta. Então esse hormônio é coriônico, ele vem do córeo, da placenta. Então esse hormônio vai estimular o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona. E se continua produzindo progesterona, o útero não contrai, tá? Então voltando aqui para o nosso ó, a placenta, então vamos pensar lá, né? A placenta, aqui está o ovário, ó, o ovário, né? Então a placenta estimula o ovário a continuar produzindo a progesterona, ó. E a progesterona continua agindo, impedindo a contração do útero. Note uma coisa, são 2 os hormônios, né? O estrógeno e errei a cor lá no outro desenho. Mas o estrógeno e a progesterona são os 2 hormônios que estão agindo no útero. O estrógeno, pessoal, quando eu falo do feedback, que provoca feedback diminuindo o FSH, diminuindo o estrógeno, ele diminui, mas não diminui muito, porque ele tem que manter o endométrio. Então, esses 2 hormônios, estrógeno e a progesterona, se começar a ter ação da gonadotrofina coriônica, vão ser produzidos em grande quantidade. O estrógeno para manter o endométrio saudável, com os vasos sanguíneos trazendo nutrientes para a placenta, e a progesterona para evitar que o útero contraia. Então, esses 2 hormônios são muito importantes. Se esses 2 hormônios, durante a gravidez, né, pela ação da gonadotrofina coriônica, ficam em alta, gente, o que acaba acontecendo? Vai ter um feedback negativo duplo na hipófise, né? Tanto a alta de estrógeno quanto de progesterona provocam um feedback negativo duplo. Então, a mulher, no período de gestação, diminui FSH e diminui LH. Então, ela nem amadurece ovócitos, né? não amadurece folículos e também não tem ovulação.
Por isso que durante a gestação ela não tem como ficar grávida de novo, ela não tem um ciclo menstrual durante a gestação, tá? E esse é o princípio das pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais ou os métodos hormonais, que a gente vai falar daqui a pouco, eles utilizam estrógeno e progesterona, ou só um desses hormônios, mantendo um feedback negativo na hipófise, que diminui a produção tanto de FSH quanto de LH, ou de um deles, dependendo do hormônio que eu estou usando numa pílula, por exemplo. Tá? Então, é como se uma pílula anticoncepcional simulasse uma gravidez, né? E o corpo pensasse, bom, a mulher está grávida, eu não posso produzir FSH e LH em quantidades normais, porque não dá para amadurecer mais um folículo e ovular. Então, por isso que ela ela é um método contraceptivo eficiente. Tá bom? Bom, a gonotrofina coriônica, pessoal, ela é produzida por aproximadamente 3 meses. É esse hormônio que é detectado no exame de urina. Então, quando a mulher compra um exame de farmácia para saber se está grávida e coleta um pouco da urina para fazer o teste, é esse hormônio que sai na urina que é detectado. E confirmando um teste de farmácia, é muito interessante ir a um laboratório para fazer um exame de sangue e confirmar se realmente a gonotrofina coriônica está aumentada. Porque a presença desse hormônio é garantia de gravidez. Porque é produzido pela placenta, e a placenta é um anexo embrionário, portanto, só tem placenta se houver um embrião. E se tem placenta, tem gonotrofina, e a mulher certamente está grávida. Tudo bem? 3 meses depois, a gonotrofina coriônica já não é mais produzida pela placenta. E isso é um problema, né? Porque aí quem é que vai produzir o estrógeno e a progesterona para manter a gestação? Quem faz isso é a própria placenta. Então, depois de mais ou menos 3 meses, então aqui, ó, a gente chama de gonadotrofina coriônica humana, né? Ó. Opa, ó. Aqui a gonadotrofina. Depois de 3 meses ela para de ser produzida. E aí, a progesterona e o estrógeno, ambos são produzidos pela própria placenta. Então, a placenta produz estrógeno e progesterona. Ó, isso aqui ficou uma letra esquisita. Estrógeno e progesterona para poder manter a gestação até o final. Então isso aqui vai ser produzido por mais 6 meses, né? Ó, pela própria placenta. Tudo bem? Então aí o corpo lúteo lá no ovário, depois de 3 meses ele não consegue mais produzir esses hormônios, então a placenta assume essa função e aí vai até o final da gestação. Lá no final da gestação, a progesterona vai cair, o útero vai contrair, tem a ação da ocitocina que vem lá da hipófise que ajuda o útero a contrair para ocorrer o parto. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai falar aqui dos métodos contraceptivos para encerrar esse segundo vídeo. Então, a gente pode classificar os métodos com o método do ciclo, que é o da tabelinha que a gente viu na aula anterior, no vídeo anterior, né, que eu mostrei para vocês como calcular o período fértil, o que, como eu disse e repito mais uma vez, não é um método contraceptivo eficiente, já que ele tem muito furo, já que ele pode apresentar vários erros, tá? O dia da ovulação pode ser 1 para trás, 2 para trás, 2 para frente e tal, e isso fura todo o método de tabelinha, tá? Então, não é o melhor método para evitar a gestação, mas é um bom método para quem quer ficar grávido, tá bom? Os outros são os métodos de barreira, os preservativos, tanto masculino quanto feminino, que criam uma barreira impedindo que os espermatozoides atinjam o corpo da mulher, né? O diafragma, que também é colocado na vagina, na região do colo do útero ali, impedindo que os espermatozoides consigam passar. Normalmente, para aumentar a eficiência desse método, se usa uma pomada, um gel espermicida, né, para colocar o diafragma. Então tem o gel que mata o espermatozoide, tem a barreira do diafragma, diminuindo bastante a chance de uma gestação, tá? Tem os métodos cirúrgicos, são a vasectomia, que a gente já viu eu vou mostrar aqui para vocês de novo, ó, a vasectomia, que é quando corta os canais deferentes, impedindo que os espermatozoides saiam do testículo, né? E tem a laqueadura, que é o método cirúrgico feminino.
Da mesma forma, as tubas uterinas, esquece aqui o trompa de Falópio é um nome antigo, tá, pessoal? Tubas uterinas, o nome que a gente vai usar. Então, a tuba uterina também é um canal para levar os ovócitos, né, até o útero. Então, para a fecundação acontecer, e aí leva o ovócito até o útero para o embrião se desenvolver. Se a gente interrompe de alguma maneira esse canal, né, ó, um anel de plástico que faz um nó aqui, aperta firmemente para não passar o ovócito, ou corta e cauteriza, né? Usa calor para cicatrizar as pontas, ou amarra. Então, qualquer qualquer método que você usar, interrompendo o fluxo aqui da tuba uterina, é uma forma de esterilização permanente, né? Então, os métodos cirúrgicos são esterilizações permanentes. Embora uma vasectomia eventualmente possa ser revertida, em geral as laqueaduras não são revertidas e as vasectomias, na maior parte das vezes, também não, né? E, finalmente, a gente tem os métodos hormonais, que são, depois dos cirúrgicos, né, provavelmente os mais eficientes. As pílulas anticoncepcionais, expliquei agora para vocês, né, que elas têm lá quantidades de estrógeno e progesterona, ou apenas um desses hormônios, mantendo um feedback negativo na hipófise, que ou que diminui a produção desses dois hormônios, FSH e LH, e não tem nem amadurecimento do folículo e nem ovulação. Ou pode ter só progesterona, então até tem amadurecimento do folículo, mas como tem um feedback negativo, diminui LH, não tem ovulação, tá bom? Então, tem algumas pílulas com diferentes ações. Adesivos também com anticoncepcional ou implantes subcutâneos que têm mais ou menos a mesma função da pílula e até mesmo o DIU hormonal. Então esses métodos eles funcionam de maneira bastante semelhante. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, faça os exercícios dessa aula e qualquer dúvida me perguntem. Tchau, beijo para vocês.